Olá, boa tarde. Está começando o Jornal da Alerj, primeira edição, ao vivo, direto do plenário. Minha convidada de hoje é a deputada Tia Ju. Boa tarde, deputada. Obrigada pela sua presença aqui no Jornal da Alerj. É sempre um prazer estar no Jornal da Alerj. Deputada, hoje de manhã a senhora participou da 9ª Conferência Estadual de Direito das Crianças, né, deputada? Isso. Essa convenção é uma convenção preparatória. Como é que foi essa reunião? Olha, é de grande importância em todos os segmentos as conferências que são realizadas. Não poderia ser diferente a conferência voltada para a área da infância e da adolescência, né? Essa é a 9ª conferência que aconteceu hoje pela manhã, eu estive presente. Uma conferência que só aconteceu graças à união de todos os conselhos se uniram para a realização do mesmo, porque eles têm tido um pouco de dificuldade de acesso ao fundo e a própria situação atual, né, do Estado, não só do Estado do Rio, a situação atual do nosso país dificulta um pouco a realização dessas conferências, mas a conferência aconteceu de forma simples, singela. O que é mais importante, o que eles prezaram nessa união para o acontecimento é para deliberar o que realmente de fato importa, que é a questão da criança e adolescente, a garantia do direito da criança e adolescente, a implementação das políticas voltadas para a área da infância. E o objetivo geral dessa conferência, conferência estadual, é exatamente essa. O foco principal é a implementação dessa política para a infância, dos direitos humanos para a criança e adolescente, e onde eles puderam ali estar deliberando, discutindo propostas para a conferência nacional que acontecerá em breve. A data será anunciada e dessa conferência que sai também a deliberação aqui do Estado do Rio. Deputada, mais do que nunca nesse momento que o país vive, de dificuldades, de crise, inclusive que foi discutida a redução da maioridade penal, ainda é um assunto que está muito em voga nas casas legislativas, né, deputada? É importante mais do que nunca fortalecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Com certeza. Nós temos o Estatuto que fez aí 25 anos, junto com ele veio da defesa do consumidor, né, que pegou, né, e nós torcemos para que também o Estatuto da Criança e Adolescente no nosso país também pegue, de fato, de verdade, porque não da cabeça da deputada Tia Ju, é muito claro que se nós conseguirmos dar garantias básicas de direito para crianças e adolescentes, com certeza muitos dos problemas que a gente tem visto aí na sociedade, inclusive com essa questão de adolescentes em conflitos com a lei, serão certamente reduzidos, porque garantir direitos básicos é garantir uma sociedade ordeira, uma sociedade mais consciente, uma sociedade que realmente nós sonhamos e desejamos. Então, neste momento, é importantíssimo garantir esses direitos básicos. Nós temos aí uma grande polêmica com relação à redução da maioridade penal, porque pensa-se, não, nós tem que punir quem está cometendo crime. Sim, é preciso haver punição. Mas quando a gente fala de garantir direitos, é que venha junto também as responsabilidades. Mas é preciso garantir esses direitos que até hoje não foram garantidos. As prioridades básicas para o desenvolvimento de uma infância e de uma adolescência digna, as mínimas ainda não foram cumpridas, elas só estão no papel. Então é importantíssimo nesse momento a gente pensar e repensar a garantia desses direitos para a gente não ficar aí durante mais algumas décadas só enxugando o gelo e resolvendo questão de adolescentes envolvidos em conflitos com a lei. Deputada, além dessa questão da redução da maioridade penal, que com certeza foi um assunto discutido na conferência, como a senhora tem dito muito, é fortalecer a garantia dos direitos. Um dos principais garantidores do direito das crianças são os conselheiros tutelares, né? Isso foi um outro problema que a cidade do Rio enfrentou, né? É verdade, um grande problema. Na verdade, toda eleição, o processo seletivo dos conselhos enfrentaram diversos problemas, né? Mas a que chegou assim ao cume foi a eleição no nosso município do Rio de Janeiro. Chegou a ser cancelada 2 vezes, prorrogada, e foi realizada assim no prazo limite para a realização dela, com a participação dessa feita com o TRE, com as urnas eletrônicas, que nós sabemos que é a única garantia de uma eleição
mais segura, transparente, de fato, né, transparente, com resultados rápidos, com a urna eletrônica, que torna possível separar a participação do TRE nesse processo eleitoral dos conselheiros. E a questão da divulgação, né? Nós temos um problema muito grave da questão da divulgação dessas eleições. É uma eleição facultativa e onde não há quase nenhuma divulgação de uma eleição muito importante, tão quanto as eleições municipais, as eleições estaduais, porque os conselheiros são os garantidores do direito da criança e do adolescente. É o conselheiro que está ali na ponta, atendendo aos direitos das crianças, vítimas de violência doméstica, vítimas de violências sexuais, de abandono, da ausência da criança na escola, que é importantíssimo. No começo do ano letivo, há muito descaso com a questão da criança na escola, que é importantíssimo. Todos nós temos ciência de que a escola tem um papel fundamental na formação do indivíduo e que a criança não pode ficar fora da escola. Então, são diversos fatores que nós precisamos muito da ajuda desse ator importantíssimo que é o conselheiro tutelar. E os conselhos tutelares, eles são muito mal equipados, os conselheiros não têm o apoio que eles necessitam. Essas eleições realmente precisam ganhar uma proporção de divulgação maior. Mais corpo, né, deputada? Mais corpo, é preciso valorizar isso. Eu sempre friso uma questão. Nós que lutamos e vamos sempre lutar, porque o brasileiro está lá no nosso hino, verás que o filho teu não foge à luta. E eu não fujo à luta pela infância e a juventude, a adolescência, por quê? Não pode se pensar adulto bem formado sem pensar em infância. Essa que é a grande realidade. É preciso se pensar na base. E a base da vida do ser humano está na infância. Garantir direito de criança e adolescente é garantir uma sociedade das formas e dos modos que a gente tanto sonha. Deputada, e essa conferência estadual que foi realizada hoje, como eu falei no início, ela é preparatória para as conferências, né, que são realizadas nos municípios. E depois vai para a Comissão Nacional, né, para o Conselho Nacional discutir. Então, dessa conferência que foi realizada hoje, vão sair norte, né, para as que vão ser realizadas nos municípios, não é isso? Isso, e para a realização da Nacional, porque é preciso ter um parâmetro, uma direção do que se realmente precisa, porque o CMDCA precisa disso, né? E é dessas propostas. Por isso a importância das conferências, elas precisam ser realizadas para que os conselheiros e os delegados sejam ouvidos e tragam suas demandas e o que precisa ser acertado, regulamentado, implementado, enfim. Deputada, de tudo que a senhora ouviu hoje lá pela manhã, que tranquilidade, que mensagem que a senhora pode deixar para as pessoas que, como a senhora, lutam pelo direito das crianças e dos adolescentes no nosso estado? Que participe. Eu fiquei feliz porque eu vi ali a presença de crianças participando também da conferência. Elas têm agora assento, né? Tem um comitê organizado pelo SEDCA, onde as crianças e os adolescentes também têm seus representantes. É importantíssimo eles estarem trazendo para a gente, sinalizando o que é que de fato para eles é importante. Eles tiveram fala, puderam se posicionar, isso é muito importante. Também a sociedade civil, é muito importante a participação da população num todo, sociedade civil, porque também eles que convivem ali no dia a dia e sabem o que é que falta, o que necessita de melhor, para implementar melhor, é preciso a gente lutar. Preciso que a população toda lute nessa questão de implementação de políticas públicas permanentes. Eu falo bem pausadamente para que fique bem marcado. Políticas públicas permanentes para as nossas crianças e adolescentes. Deputada, quero agradecer muito a sua participação aqui no Jornal da LERJ. Eu que agradeço. Muito obrigada. Jornal da LERJ, primeira edição, fica por aqui. A partir das 9h30 da noite, você acompanha tudo que foi notícia no Parlamento Fluminense no Jornal da LERJ, segunda edição. E amanhã, a partir das 2h40 da tarde, eu estou de volta com os projetos da Ordem do Dia. TV LERJ, o canal do povo fluminense. Até a próxima!